Você já orou pedindo a Deus um avivamento pessoal? Você já orou pedindo a Deus um avivamento para a sua família, para a sua igreja? Você já pediu a Deus um avivamento no seu bairro, um avivamento para a sua igreja, para a sua cidade, para o seu país? Você alguma vez já orou a Deus pedindo um avivamento? Pois é, esse é o tema de hoje do nosso devocional da The Holiness. O devocional do nosso pão diário é: Senhor, envia-nos um avivamento, baseado no livro de 1 Crônicas, capítulo de número 7, versículo 14. O testemunho de hoje é do irmão Sheridan Voiven. Ele fala que a cidade de Aurucum, olha que nome, Aurucum, é um bairro lá na Austrália. Neste bairro, eles tinham uma tradição lá, era um bairro tribal. E nesse bairro tinha 4 tribos, 4 clãs, até o ano 2015, onde era olho por olho, dente por dente. Se alguém matasse um outro, aquela pessoa tinha que dar um dos seus parentes, um da sua família, para ser morto também. E aconteceu em 2015 algo naquele local onde alguém foi morto. Então juntaram-se as clãs, foram na casa de uma família, pegaram um jovem para que aquele jovem fosse morto no lugar do pessoal. Aquele jovem foi preso, colocaram aquele jovem lá, porém, naquele lugar já tinha um povo crente. Então eles disseram: vamos orar a Deus e vamos ver a resposta de Deus. E sabe qual foi a resposta de Deus? Um avivamento no meio daquela cidade. Aquela cidade tinha poucas pessoas, aquele bairro tinha aproximadamente 1.300 pessoas, era a quantidade de pessoas naquele bairro fazendo parte dessas clãs. O avivamento de Deus desceu ali naquela cidade de uma forma tão grande que a igreja reuniu-se até 1.000 pessoas em ocasiões desse culto. Sabe o que acontece? Eles perdoaram aquela família que tinha matado o outro, ambos perdoaram, foram perdoados, e o poder de Deus, a glória de Deus foi derramada naquele lugar. Isso é avivamento. E todos os avivamentos na história foram frutos da oração. Todo avivamento começa com oração. Muitos pastores e ministério hoje não buscam avivamento porque quando o avivamento vem, acontecem algumas coisas. E uma delas é que eles vão perder a regalia. E ninguém quer perder uma regalia, né? Então, por isso que o avivamento tarda a chegar. Por que tarda o avivamento? Porque homens que deveriam estar orando, buscando avivamento, estão orando, buscando dinheiro. Eu vou falar muitas vezes aqui de dinheiro, porque tem pastores que são dinheiristas. Eles só pregam por dinheiro, só falam por causa do dinheiro. Só são pastores por causa do dinheiro, e não porque ele tem amor pelas almas e amor pelas obras. Os passos para vir o avivamento, baseado nesse livro de 2 Crônicas, capítulo de número 7, é: se o meu povo se humilhar, primeiro ponto, se humilhar, orar, segundo ponto, buscar a minha presença, a minha face, terceiro ponto, e se arrepender dos seus pecados. São 4 pontos. Humilhar, orar, buscar a presença de Deus e se arrepender. Aí Deus vai fazer também 4 pontos. Aí diz assim: eu ouvirei o seu povo, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus vai fazer 3 pontos, tá certo? E serei ainda o seu Deus. Esse é o 4º ponto. Mas vamos para frente agora. Levítico, capítulo número 25, é o nosso estudo bíblico diário. Esse capítulo inteiro ele vai falar sobre o ano sabático, né? O que era o ano sabático? O povo de Israel deveriam semear e colher durante 6 anos. Os 7º ano eles não deveriam semear para colher. A Bíblia diz que Deus abençoaria de uma tal maneira que o que eles colhesse no ano 6º, eles comeriam o ano 6º, o ano 7º e o ano 8º, que era quando eles já estariam plantando. Coisa tremenda. E ali traz mais o seguinte: eles deveriam contar 7 anos, né? Então 7 anos era o ano sabático, não trabalhava. Mais 7 anos, o ano sabático. Quando eles contassem 7 vezes 7 anos, que dariam 49 anos, aí vinha mais um ano ainda, que chamava-se o ano jubileu. O que acontecia com esse ano jubileu? Eles também não podiam plantar. Então havia um ano, né, a cada 49 anos, eles passavam um ano sem colher, porque era o 7º ano, e o outro ano, que era o ano do jubileu, que era o 50º ano, eles também não plantavam. E sabe o que Deus diz?
vocês não precisam se preocupar, porque eu vou dar alimento para vocês, vou dar alimento para sua família, vou dar alimento para os seus filhos, vou dar alimento para o gado, porque a terra é minha e eu cuido da terra. Era isso que Deus estava falando para o povo de Israel no capítulo 25 de Levítico. Fala aí sobre cláusula. Quando o homem vendesse uma casa, ele teria que vender uma casa, ou vendesse um terreno, vendesse um sítio, vendesse a sua terra. Depois de 50 anos, chegava no ano do jubileu, ele tinha direito a voltar para sua casa, voltar para sua terra, voltar para sua família. Se um escravo trabalhasse para um homem, depois, quando chegava o ano do jubileu, aquele escravo também era libertado. Era uma coisa tremenda. Aí ali traz cláusula, tudo. Aí eu até marquei aqui no meu rascunho que o nosso Deus, ele trabalha aqui no livro de Levítico, capítulo 25, como advogado, como magistrado, como juiz, como um conhecedor de lei. Aliás, ele é a própria lei, é ele que faz a lei, né? Que Deus tremendo, que Deus tremendo. E ele diz aqui, olha, se alguém fosse trabalhar como escravo, ele vai trabalhar até o ano 50º, né? Ele não ia trabalhar 50 anos, ele ia trabalhar até o ano do jubileu. O ano do jubileu era a cada 50 anos. Então, se ele começou a trabalhar como escravo o ano passado e o ano do jubileu fosse esse ano, ele só trabalhava um ano como escravo e já era livre. Agora, se uma pessoa ficasse pobre a ponto de se tornar escravo do outro pela comida, pelo alimento, vamos supor, o ano do jubileu começou hoje, finalizou hoje. Então a pessoa ia ser escrava, então ele tinha 50 anos para trabalhar como escravo. Porém, se ele conseguisse dinheiro para pagar, né, a sua alforria, ele procurava o seu patrão, procurava o seu dono e dizia, olha, falta tanto tempo, falta 7 anos, ou falta 10 anos, ou falta 20 anos para o ano do jubileu. Então, até o ano do jubileu, se eu estivesse trabalhando como escravo seu, eu ganharia tanto. Então, é esse o valor que eu tenho que pagar para a minha alforria. Então, pagava o dinheiro e ele sairia dali livre, leve e solto. Isso é um Deus tremendo que não deixa a pessoa viver uma vida de escravo até o fim, não é isso? E tem uma outra parte que me chamou muita atenção no versículo de número 24, que era o resgate. Diz assim, ó, se o irmão tiver em dificuldade, o seu irmão deverá ajudá-lo. Mas era irmão físico. Era aquele... Mas vamos agora lá para o livro de São Marcos, capítulo número 1, versículo de número 23 ao 45. Lembra que Jesus agora ele foi para uma sinagoga juntamente com os seus discípulos. Quando chega naquela sinagoga que ele começa a ministrar a palavra, a Bíblia diz que no meio daquele povo da sinagoga levanta-se um homem endemoniado e começa a gritar: o que vieste fazer aqui, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Vieste nos atormentar antes da hora? E me chama a atenção porque aquele homem estava dentro da sinagoga, estava dentro da igreja, dentro do templo da época, endemoniado. Há muita gente, uma aplicação aqui, há muitas pessoas que vão para a igreja, ouve o culto, ouve a palavra, às vezes até canta, às vezes até prega e não está liberto, tá? Não está liberto. Isso é muito sério. Mesmo dentro da igreja, alguém pode estar com um cotoquinho, viu? Saindo da sinagoga, Jesus faz uma visita na casa de Pedro. Quando chega na casa de Pedro, a sogra de Pedro está doente, está acamada. Jesus vai e cura a sogra de Pedro. A Bíblia diz que ela estava com febre. Me chama a atenção aqui algo. O catolicismo romano, diz que Pedro foi o primeiro papa. E o que me intriga é porque os seus papas sucessores de Pedro não seguiram o exemplo de Pedro. Pedro era um homem casado, tinha uma esposa e tinha uma sogra. Eu não sei por que os papas não casam. Eu não sei por que esses bispos não casam. Eu não sei por que o arcebispo não casa, porque os padres não casam. Irmão, porque Jesus não casou. Tá certo. É comparar Jesus com Zé Buchudo. Não vai comparar um papa com Jesus. Não vai comparar esse povo com Jesus, né? E nem ninguém com Jesus, né? Jesus era único. Ele era divino. Ele era 100% homem, 100% Deus. Tá? Mas homens que comem arroz, comem feijão e arrota como eu e você, têm necessidade fisiológica. A não ser que voluntariamente a pessoa possa fazer votos para ser eunuco. Aí tudo bem. Se eles são eunuco por conta própria, tudo bem. Mas não venha me dizer
que Pedro foi o primeiro papa, porque se ele foi o primeiro papa, os demais deveriam seguir o seu exemplo. Casando-se, mas deixa o papa para lá, diz que o papa é pop, né? E tá aí o Papa Francisco, precisando das orações, tá, irmãos? Para os irmãos que são cristãos, orem pelo Papa Francisco. Ele está doente, ele está enfermo, tá? Ele não é santo como alguns dizem ser. Ele é pecador tanto quanto eu e quanto você. Carece da salvação, carece de Jesus e ele precisa da cura. Tá? Já está com a idade avançada, né? Com muitos anos de vida, né? E bem vivido, porque esse povo vive muito bem, vive no luxo, vive no meio das bacias de ouro. Então eles precisam das nossas orações, porque eles são igual, alguns deles, né? São igual àquela igreja que nós falamos essa semana. Rico sou e de nada tenho falta. Aí Jesus diz: aconselho que de mim compre ouro, né? E veste para que não veja sua nudez, e ouro para que enriqueças, né? Então, meu pedido aqui, orem pelo Papa Francisco. Aqui para nós, não só pelo Papa, por todos os seus seguidores, porque todos também necessitam de Jesus. E não é só da Igreja Católica, da Igreja Evangélica também. Todos são carentes e precisam de Jesus. O apóstolo Paulo, sabe o que ele disse? Todos pecaram e excluídos, destituídos foram e estão da glória de Deus. Só volta agora para a glória de Deus aqueles que um dia creram em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Aí a Bíblia diz: aqueles que creram em seu nome, no nome de Jesus, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Claro, por adoção. Deixa eu falar do Papa, vamos para frente. Jesus sai da casa de Pedro, ele encontra-se aí com... Ele vai para Cafarnaum. Lá em Cafarnaum, a Bíblia diz que ele começa a curar muita gente. Vem pessoas de vários lugares e ele cura. De repente vem um jovem, um leproso, e pergunta: se quiseres, pode me tornar limpo? Jesus diz: quero ser limpo. Vai, se apresenta ao sacerdote, leva a oferta que Moisés ordenou na lei e não fala para ninguém, ó. Psst, bico fechado. Não fala para ninguém. Aí ele vai, já curado, ele diz: eu quero lá saber de contar, de ficar de boca aberta, eu vou contar a bênção de Deus que aconteceu na minha vida, eu vou contar para todo mundo. E saiu no meio da rua: Jesus me curou, Jesus me curou, eu era leproso, mas Jesus me curou. E a fama de Jesus correu para tudo quanto é lugar, a ponto, diz o apóstolo, diz o escritor de Marcos, o escritor, ele diz que a ponto da fama de Jesus correu tão depressa que ele já não podia andar em lugar público, de tantas aglomerações de pessoas. Terminando aí o capítulo 1 de Marcos. Amanhã teremos mais. Concluo dizendo o seguinte hoje. O tema principal hoje é avivamento. A Igreja de Cristo hoje precisa de avivamento. Nós precisamos de avivamento. O Brasil precisa de avivamento. E o avivamento que precisamos é o avivamento que Jesus trouxe naqueles dias. Avivamento onde haja cura, onde haja libertação, onde haja as pessoas sedentas por Cristo. Há pouco tempo aí atrás, eu acredito que 1 ou 2 anos, houve um avivamento aí meia boca, né? Numa igreja que começou o culto e disse que aquele culto não acabava mais, e vinha gente chorando, e gente lamentando. Avivamento meia boca. Quando o avivamento vem, irmão, pessoas se arrependem, vidas crê, cidade muda, estado muda, e a vida das pessoas mudam mesmo, e mudam para melhor. Precisamos de avivamento. A Igreja Católica precisa de um avivamento. A Igreja Evangélica precisa de um avivamento. Precisa do avivamento mesmo, avivamento bíblico, onde haja arrependimento, onde haja confissão de pecado e mudança de vida, mudança de atitude, mudança da água para o vinho, mudança da idolatria, mudança da maiolatria, mudança da bibliolatria, porque tem gente que idolatram também a Bíblia, mudança da bibliolatria, tá? Uma mudança radical, onde o alvo da adoração seja Ele. Um abraço, amanhã temos mais.